Pode se assentar, por favor. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, lendo algumas referências e comentando-as. Nós vamos fazer diferente do que fazemos normalmente. E eu quero te convidar primeiro a ler um texto comigo, que foi lido aqui na quarta-feira, foi trabalhado na quarta-feira, que está em Hebreus. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus. Nós vamos abrir em várias passagens. Não vai demorar muito, mas serão algumas. Hebreus, verso 8, do capítulo 8. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, um novo concerto. Não segundo a aliança, segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Queridos, essa é a primeira referência. Nós precisamos entender que aqui, nesse trecho, o escritor de Hebreus faz uma colocação entre a primeira aliança que Deus fez com Israel, que foi uma aliança em cima dos mandamentos que ele passou a Moisés e que Moisés transmitiu ao povo, que constava de mais de 600 mandamentos e que tinha todo um ritual, tinha toda uma liturgia, tinha sacerdotes que se revezavam e que eram substituídos à medida que morriam por outros mais jovens que tomavam seus lugares. O que aconteceu? Eles fizeram um concerto com Deus que está lá no Êxodo capítulo 19. O Senhor Deus diz: vocês serão o meu povo escolhido, serão sacerdotes, serão a nação real, se vocês cumprirem tudo o que eu disser. E eles disseram: bom está, boa é essa palavra, nós vamos cumprir. Mas eles não cumpriram. O mandamento simplesmente não tem capacidade de nos converter. Não basta apenas saber que eu não posso avançar o sinal vermelho. Dentro de mim eu tenho que ter uma disposição de não avançar o sinal vermelho. Então eu venho à noite, o sinal ficou vermelho, não tem um movimento, mas eu paro o carro assim mesmo. Dentro de mim eu tenho uma disposição de obedecer a norma, a lei. Quando eu não tenho, eu furo o sinal. Todos os mandamentos que Deus deu a Israel foram desobedecidos. A lei não conseguiu transformar o coração das pessoas. Então o Senhor Deus disse assim: mas no futuro, e aqui o escritor de Hebreus está lembrando a eles dessa promessa. No futuro, eu farei uma nova aliança, que é através de Jesus. E através dessa aliança, eu darei um coração novo. Não será como a primeira aliança, em que eles me desobedeceram e eu não atentei mais para eles. Mas agora eu escreverei os meus mandamentos nos seus corações. Eles terão prazer em obedecer. E por causa dessa nova aliança, não será mais necessário que uma pessoa ensine a outra. Não haverá mais quem ensine a lei, não haverá, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então veja, Jesus veio, mas essa nova aliança ainda é uma promessa. Ela ainda não se concretizou. Por quê? Porque nós ainda não obedecemos o Senhor. Nós ainda desobedecemos a Deus. Nós ainda temos em nós disposições
que todos os dias nos provam que nós ainda não temos os nossos corações transformados, como ele disse que será. Então Jesus veio, Jesus é o sacrifício perfeito, ele é o Salvador, ele nos deu o penhor do Espírito, a garantia de que essa promessa vai se cumprir, mas ela ainda não se cumpriu. Como é que eu sei que ela não se cumpriu? Por duas coisas. Primeiro, porque eu vejo em mim a raiva, o ciúme, a inveja, a mágoa. Eu ainda, nos meus momentos de raiva, agrido, falo o que não devo, prejudico. Eu vejo em mim ainda que a carne opera, então ainda não há em mim uma obra completa que subjugue a minha carne. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que nós ainda precisamos de pessoas que nos ensinem. Olha eu aqui. Por que eu estou aqui? Por causa disso. Abra sua Bíblia comigo agora, por favor. Em Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Capítulo 2, verso 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então veja, o sacerdote, o pastor, ele é o anjo da igreja e ele tem a função de ensinar. Ele busca o conhecimento, Deus dá a ele e ele ensina os seus irmãos. Lembra que a promessa que está feita e foi lembrada em Hebreus, diz que quando a obra se completar, não haverá mais quem ensine, porque todos conhecerão o Senhor. Então a segunda razão de que ainda não se completou essa aliança, a segunda aliança, é que nós ainda temos a necessidade de sermos ensinados. Todos nós, eu também, eu tenho a função de ensinar você a interpretar a palavra de Deus e obedecê-la. É a minha obrigação. Então Deus vem falando ao meu coração, Deus vem me dando recursos para entender a palavra e para transmitir a palavra. Eu serei cobrado por esse ministério. Por isso que lá em Hebreus também, e nós não vamos ler agora, mas eu vou lembrar você esse versículo, diz assim: obedecei aos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta das vossas almas, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Então, eu tenho uma obrigação que é te ensinar a palavra. Irmão, eu tenho que te ensinar a ser discípulo de Cristo. Eu não tenho que te ensinar a ficar rico. Eu não tenho que te ensinar a vencer todas as batalhas da vida. Se você tivesse vindo à escola dominical hoje, você teria aprendido conosco que há batalhas na vida que são feitas para que a gente perca. Porque quando nós perdemos, nós aprendemos. Então, aquela visão teológica triunfalista de que nós vamos vencer todas as batalhas é uma falácia. Existem batalhas que estão na nossa vida para que nós possamos perder. E aí, em cima dessa minha obrigação de te ensinar, eu quero começar a ensinar alguma coisa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, por favor. Verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns mestres vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. E reunidos todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, os mestres, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles,
até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém. Então veja, a primeira coisa, havia não uma, mas muitas promessas de um rei que viria direto de Deus para apacentar a Israel. Apacentar é o ato de assentar a paz. Apacentar, assentar a paz. É por isso que Jesus é o príncipe da paz, porque ele apacenta. Pastor, mas quando fala de apacentar, não é o pastor de ovelhas que apacenta o rebanho? Sim, ele faz o rebanho ficar em paz. O rebanho caminha com ele em paz, ele protege o rebanho, ele alimenta o rebanho se reproduz, o rebanho produz lã, mas ele guarda o rebanho, há paz no rebanho. Esse rei que nasceria, seria precedido de um sinal no céu. Quando a gente ouve a palavra mago, nós não trabalhamos muito bem com essa palavra, não é normal nós usarmos essa palavra. Exceto alguns grupos mais místicos, que acabam entendendo o mago como aquele místico, como aquele mágico, aquele que trabalha com mistérios. A tradução aqui não é feliz, porque chama de mago. Na verdade, eles eram astrônomos, eles eram intérpretes das religiões e conheciam o movimento dos astros. Então, de posse de uma profecia de que haveria um sinal nos céus, de repente, olhando os astros, eles perceberam o nascimento de uma estrela. Uma estrela apareceu no céu com um brilho diferente de todas as outras, e ela deixava um rastro. Hoje, os astrônomos modernos entendem que houve um alinhamento de corpos celestes e houve a soma do brilho de muitos corpos alinhados que produziu esse fenômeno no céu daquela época. O fato é que, olhando da Terra, era uma estrela que surgiu do nada e que deixava um foco de luz. E eles começaram a viajar seguindo aquela estrela. E aí eles já haviam estudado a profecia que nasceria um rei. Um rei nasce num palácio, um rei nasce na riqueza, um rei nasce com poder político, econômico e militar. Então eles, inteligentes como eram, eles foram para o palácio. Nasceu o rei de Israel, vamos a Israel. E chegaram lá e disseram: onde está o rei? Onde está o rei? Porque nós vimos a sua estrela. Nunca aconteceu na história da humanidade de um rei ser precedido por um sinal no céu. Esse rei é maior do que todos. Quando isso foi ouvido, Herodes ficou apavorado, porque ele pensou: vou ser destronado. César em Roma vai ser destronado, eu por consequência. Então é preciso matar esse menino. Isso era muito comum. Ainda hoje isso é muito comum. Hoje nós chamamos isso de golpe político. Quando você tira uma autoridade que está no exercício da sua função e você, através de algum mecanismo, você tira isso. Na monarquia, no império, isso era muito comum, matando o imperador, matando o príncipe herdeiro, matando o rei, para que outro pudesse assumir. Então Herodes, ele bola um plano e diz: se eu matar o menino, ele não vira rei. Mas o que eu quero chamar a atenção é: onde foi que esses mestres encontraram um menino? Nascido numa manjedoura, nascido entre os pobres. E aqui nós precisamos entender a vocação que nós temos dentro da religião evangélica. Nós somos chamados a trabalhar com os mais pobres. Nós somos chamados a trabalhar com os mais fracos. Nós somos chamados a trabalhar com os injustiçados. Nós somos chamados a trabalhar com aqueles que são hipossuficientes. Então, todas as causas que defendem aqueles que estão em sofrimento precisam ser abraçadas pelos cristãos. Crianças com autismo, a igreja tem que abraçar essa batalha. Os que estão sem atendimento médico, estão morrendo nas ruas, nós temos que abraçar essa causa. Os presos, precisamos abraçar essa causa.
Precisamos sempre nos colocar como Jesus se colocou. Ele sendo o Rei dos Reis, precedido por um sinal no céu, reconhecido na terra por mestres de outras nações, ele escolhe nascer entre aqueles que precisavam dele. A nossa escolha tem que ser sempre por aquele que está sofrendo. Nós não somos chamados para suplantarmos, para nos elevarmos acima do sofrimento dos outros. O Evangelho de Jesus não nos coloca num lugar onde nós nos tornemos algozes dos outros. Nós não somos chamados ao não sofrimento, nós somos chamados a dividir a carga dos outros. Por isso o adágio bíblico é rir com aqueles que riem e chorar com aqueles que choram. É a nossa responsabilidade, precisamos amadurecer. Hoje na escola eu estava lembrando que 2 judeus famosos, Sigmund Freud e Karl Marx, falaram da religião uma coisa muito interessante cada um. O primeiro, Freud, disse que a religião é um retorno do adulto à fase infantil buscando um pai que lhe tire todo o sofrimento. Então, por exemplo, a Luísa está abraçada pela mãe, não é? As crianças pequenininhas estão no colo da mãe ou do pai. A criança, ela corre para o pai quando ela está em perigo, para a mãe, para os pais. Para ela é uma realidade, mas Freud diz, o adulto, ele inventou Deus para ele poder correr para os braços desse Deus. É uma ilusão que ele faz se infantilizando. Karl Marx vai dizer o contrário, né? Ele vai dizer, não é uma ilusão, é um entorpecimento. É uma espécie de droga. A religião é uma droga que foi inventada para anestesiar as pessoas do sofrimento. As pessoas se infantilizam com a religião. Irmãos, o problema não é a religião, o problema é a interpretação que se faz da religião. Quando você acredita que a sua religião não te dá responsabilidade, que você não tem a responsabilidade de enfrentar as dificuldades e escolher as boas causas, que se alguém está sendo perseguido, se alguém está sendo injustiçado, você precisa se posicionar, você precisa perguntar por quê e defender aquele que está sofrendo, como Jesus o fez. A sua religião é uma religião infantilizada. Nós somos chamados a olhar para a religião como uma coisa séria, que me faz melhorar como ser humano. A religião não é apenas para que eu tenha momentos de êxtase. Claro que os momentos de êxtase são importantes. Há aquele momento em que eu canto ao Senhor, que eu louvo ao Senhor, que eu fecho os olhos, que eu tenho uma experiência mística. Há aquele momento que eu estou na minha oração em que Deus fala profundamente ao meu coração e que eu choro. Há aquele momento em que eu estou na igreja e há uma festa. Mas muito mais do que isso, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. E aí eu quero compartilhar com você 2 ou 3 passagens aqui que nós ainda temos. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 5, verso 37 em diante. Seja, porém, o vosso falar sim é sim, não é não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Bom, eu não vou ler todo o sermão da montanha. A primeira coisa que eu preciso entender é que a religião, ela tem que mudar o meu caráter. Presta atenção, irmão, em nome de Jesus. A palavra de um discípulo de Cristo, ela precisa ser cumprida. Quando Jesus disse assim, em tudo sede sim, sim, não é não, ele não está excluindo talvez. O que ele está dizendo é que eu não posso dar uma palavra e voltar atrás. A minha palavra tem que valer. O que ele está dizendo é que a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira, João 8,44. Ele foi mentiroso desde o início, e quando ele mente, ele faz o que lhe é natural. Mas nós somos chamados a mudar a nossa forma de viver. Em tudo, sede sim, é sim. Não é não. E se você não pode dizer sim ou não, diga para a pessoa, nesse momento eu não tenho uma resposta para você. Mas eu preciso ter honra na minha palavra, eu preciso honrá-la. A segunda coisa que ele diz é, vocês ouviram
o que está escrito lá no Código de Hammurabi, que há milênios vem sendo praticado, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Eu me lembro de uma novela chamada A Viagem. A Viagem foi filmada muitos anos atrás com Eva Vilma e Carlos Zara, e depois houve um remake, a Globo filmou de novo com atores mais novos. Mas uma cena que eu me lembro, né, está na mente, quando a Eva Vilma, né, ela dá um tapa no rosto do personagem que o Carlos Zara interpretava, e ele toma aquele tapa e ele vira e dá o tapa na cara dela, ela cai para o lado. E ele diz, bateu, levou. O que Jesus está dizendo é que, olho por olho, todo mundo fica cego. Então, em algum momento, a gente precisa parar a violência, parar a agressão, ainda que seja na gente. Ainda que eu tenha que pagar o preço. Eu não vou dar sequência nisso. Ainda que eu seja agredido. Eu vou ter vontade de dar o troco, de falar mal, de fazer o mal àquela pessoa, de me vingar. Mas eu entendo duas coisas. A primeira é que é um ciclo. E eu preciso quebrar o ciclo. Se eu fizer isso, aquela pessoa vai fazer alguma outra coisa. E essa coisa não acaba nunca. O Nordeste, o Norte e Nordeste de Minas Gerais, é bem famoso pelos pistoleiros. Sabe o que acontecia lá nessa região? Morria um e alguém pagava outro pistoleiro para matar aquele que pagou o primeiro pistoleiro. E aí depois, esse que tinha contratado o primeiro e que agora era vítima, contratava outro que matava outro e a coisa não acabava nunca. Eram as guerras de família. Então Jesus vem e diz o seguinte: você entende que precisa quebrar o mal e que você é colocado na vida às vezes para tomar a porrada e ficar com ela? Pastor, mas é injusto. Injusto é Jesus na cruz. Injusto é Ele ser o Rei dos Reis e passar por tudo que passou. Para quê? Para que nós tenhamos a oportunidade de começar no reino dEle uma vida nova. A segunda razão é porque nós entendemos que isso aqui é passageiro. Normalmente todas as brigas são por coisas que vão acabar. Irmãos, todas as brigas são por coisas que, se você respirar e tiver um pouquinho de paciência, aquilo passa. Porque tudo acaba nessa vida. A lei que se impõe é a lei da impermanência. Os monges budistas, eles têm uma prática muito interessante, eu acho muito legal. E tem uma série do Netflix, que é o House of Cards. Alguém assistiu? Já assistiram? Já ouviu falar? Não, é na Casa Branca. Então tem uma cena disso lá numa das temporadas. Os budistas, eles fazem uma mandala com areia colorida, mas ela é cheia de detalhes pequenininhos. Às vezes eles levam 2 anos, 6 monges trabalhando o dia inteiro, durante 2 anos, para fazer aquela mandala de areia colorida. É a coisa mais linda do mundo. Eles vão colocando quase que grãozinho por grãozinho, de cores diferentes, e os detalhes são perfeitos. Depois você pesquisa na internet. E no momento em que eles terminam aquela obra de arte, antes que se fotografe, antes que faça qualquer coisa, eles vêm com o rodo e desmancham aquilo tudo, misturam areia e guardam. Você diz, peraí, levou 2 anos para fazer, na hora que acaba, passa o rodo. Por quê? E eles dizem, é para que vocês entendam que tudo nessa vida passa. Não há nada que permanece. Nem a beleza, nem o dinheiro, nem a força, nem a fama, nem o poder político, tudo passa. Então, quando Jesus disse assim, se alguém te bater na face direita, vira à esquerda, ele está dizendo, entenda, tudo vai passar. E aí, nós mineiros que temos uma sabedoria ancestral e temos essa sabedoria da roça, eu gosto muito de um ditado da roça que diz, não gaste vela boa com defunto ruim. É bobagem. Você quer ser discípulo de Jesus? Entenda, ainda não chegou o tempo em que Ele vai escrever nos nossos corações a lei dEle. Nós ainda pecamos contra Ele. Por isso nós precisamos de anjos, que são os pastores, os mestres que vão ensinar na igreja, como nós lemos lá em Malaquias, e estamos vendo isso agora. Jesus, o Rei dos Reis, se humilhou, nasceu entre os pobres, nos passou a missão de termos uma consciência social, de nos colocarmos ao lado de qualquer um que sofrer. Pastor,
Mas eu vou me colocar no lado de um preso, o cara matou não sei o quê. Aí eu preciso me lembrar de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que dizia o seguinte: o princípio para entender os direitos humanos é entender que humanos têm direito. Não interessa se ele é bandido, é um ser humano, tem direito. Se ele está sendo prejudicado pelo sistema, eu me coloco ao lado dele. Mas você vai defender bandido? Não, eu defendo o ser humano, é diferente. Eu defendo a causa gay. Eu defendo o pequeno agricultor, eu defendo a população de rua, eu defendo aqueles que estão sendo colocados à margem do sistema. Eu conversava agora há pouco com a Bárbara e dizia para ela: o trabalhador produz a riqueza do rico e não fica com nada. E nós ainda achamos que é direito do rico ser rico, com o nosso trabalho. Nós não pensamos numa divisão melhor da renda, nós não clamamos por um estreitamento do abismo social, ele continua se alargando. Então, como cristãos, nós precisamos ter responsabilidades sociais. Outro versículo bíblico, eu falei que são 2 ou 3 e não vou passar disso. Abra, por favor, no capítulo 9 de Mateus, capítulo 9, verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você sabe quem que era Mateus? Ele era um publicano. O publicano cobrava impostos dos seus irmãos para mandar para o invasor romano. Ele era odiado. Embora não exista a figura de Lúcifer na teologia judaica, quando eles passaram pelo zoroastrismo lá em Babilônia, eles trouxeram a figura do diabo. E essa figura do diabo, ela está na teologia judaica do Velho Testamento como Satã. Satã vem de Sete, lá do Egito. Não é o inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, senão Deus não seria Deus. Ele é, na teologia judaica, o que se opõe ao homem, ao ser humano. Ao ser humano. Esse ser, ele se opõe ao conhecimento que nós temos de Deus. A busca que nós temos de Deus. E nós precisamos, então, entender qual é a nossa missão. E o que é que a palavra está nos dizendo? Volta os olhos aí, por favor. Olha lá. E Jesus, passando adiante, viu na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. A alfândega, ele cobrava impostos na alfândega. Os judeus queriam ver Satã, queriam ver o diabo, mas não queriam ver um publicano. Eles queriam morrer e ir para o inferno, mas eles não conversavam, não davam a mão, não entravam na casa de um publicano. Se o publicano estivesse andando na rua de um lado, eles passavam para o outro lado e viravam o rosto. Jesus, que é mestre, passou pela coletoria de impostos na alfândega, virou para o publicano e disse: me segue. A nossa única função na vida é convidar todas as pessoas que estão sofrendo a seguir Jesus, só isso. Eu não sou convidado a julgar ninguém. Eu não posso bater na casa do Lucas e perguntar para o Lucas: Lucas, como é que está a sua sexualidade? Eu não posso perguntar para a Bárbara como é que a Bárbara vive a sexualidade dela. Eu não posso perguntar coisas que não fazem parte da espiritualidade. Isso é entre você e Deus, a sua consciência e Deus. Eu preciso dizer para você: ouça a voz de Deus, obedeça ao Senhor, conheça a palavra, cresça no conhecimento e na graça de Deus, na força do seu poder. O poder, o conhecimento, a intimidade, o derramamento do Espírito Santo vai operar em você uma transformação. Então eu encontro qualquer pessoa e eu vejo essa pessoa como uma matéria-prima para um milagre de Deus, e eu simplesmente faço com essa pessoa: vem, vamos caminhar juntos. Mas essa pessoa vive junto com outra pessoa. Amém, traz essa outra pessoa junto. Vamos seguir Jesus? Essa pessoa fuma, eu não vou dizer para ela: larga o cigarro. Essa pessoa bebe, eu não vou dizer para ela: larga a bebida. Eu vou dizer para ela apenas isso: vamos seguir Jesus.
Na caminhada com Jesus, o milagre acontece na vida das pessoas. Porque é Deus que opera no coração, não sou eu. Não adianta eu, Ademir, querer escrever na lei, no coração das pessoas a lei, porque a lei não deu conta disso. A primeira aliança quebrou-se por causa disso, porque não foi possível ao mandamento mudar o coração das pessoas. Não adianta eu dizer, não faça isso. Ela vai fazer. Mas quando ela caminha com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai trabalhando no coração daquela pessoa, só porque ela está andando com Jesus, vai mudando tudo, irmão. A última referência que eu quero te convidar é voltar um pouquinho aí atrás. Volta, por favor, aí uma página, deve ser uma página. Capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, o que é iniquidade, o que é equidade? Igualdade. Pensa comigo assim, igualdade. Igualdade é, eu dou uma banana para cada uma dessas 5 pessoas que está aqui. Elas têm necessidades diferentes, né? Eu sei que elas estão sofrendo. E eu digo assim, não, eu tenho que ser justo. Eu tenho um cacho de banana. Eu vou dar uma banana para cada pessoa. Só que eu tenho que levar em consideração que elas são diferentes. O Lucas é solteiro, uma banana dá para ele. A Tatá é solteira, uma banana dá para ela. Você tem filho ou não? Tem quantos? Tem uma menina, para ela teria que ser 2 bananas, porque ela tem uma boca para alimentar. Você tem quantos filhos? 3, para ela tem que ser 3. Você tem 1. Então veja, se eu usar da igualdade, eu dou uma banana para cada um. Não resolvo o problema de todo mundo, resolvo o problema só de 2. A equidade é quando eu levo em consideração as diferenças. Então eu chego para ele e falo assim, olha, você vai levar 2 bananas. A Tata vai levar 1, o Lucas vai levar 1, você vai levar 3 e você vai levar 2. Percebe que eu levei em consideração as diferenças? Então iniquidade é quando, para eu ter lucro, para eu levar vantagem, eu pratico apenas a igualdade. Eu digo assim, não, vamos dar apenas o necessário para que todo mundo esteja bem. Eu não levo em consideração o sofrimento das pessoas, as necessidades das pessoas. Jesus disse assim, naquele dia, muitos vão chegar para mim e vão dizer, Senhor, eu fui crente 40 anos. Senhor, eu fui pastor, o senhor viu como é que eu era zeloso da lei? Na minha igreja não entrava isso, não entrava aquilo, não era desse jeito, eu chamava a atenção mesmo, eu sou santo demais, eu sou bem demais. Jesus vai dizer o quê? Eu nunca te conheci. Você nunca levou em consideração as diferenças nas histórias das pessoas. Você nunca levou em consideração a diferença dos sofrimentos das pessoas. Você nunca se colocou ao lado de quem estava sofrendo. Você não conheceu o sofrimento de um e de outro, para que você pudesse ser justo, praticar a equidade. Então, se a parte de mim eu nunca te conheci, irmão, olha a responsabilidade que nós temos com o nosso futuro. Cada um de nós aqui está ficando velho. Cada um de nós aqui está caminhando para a passagem. Nós todos vamos fazer uma passagem e vamos ser chamados à responsabilidade. O que você vai apresentar para Deus? Semana atrasada eu fui a 4 velórios. Essa semana mais 1. Em 2 semanas, 5. E aí o que você percebe, Zé? Que a ficha da gente está chegando mais depressa, né? Tinha 5 na frente, agora não tem mais. Mas eu tenho uma notícia ruim para você, a sua também, andou 5. Nós todos vamos ser chamados a dar conta. O que você vai apresentar para o Senhor quando chegar a sua hora? Então, se você quer ser discípulo de Jesus, pratique a equidade, se coloque ao lado de quem está sofrendo, conheça o sofrimento da pessoa, não pague de bonzinho, de santo, de quem é melhor do que os outros, porque você não é. Se coloque ao lado das pessoas e apenas diga como Jesus disse para Mateus, vem comigo, vamos juntos caminhar com Jesus.
O resto pode deixar que Deus faz, Ele é competente para fazer muito mais do que nós pensamos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?